Olá! Tudo bem com você? Olha eu aqui novamente. Eu sou a tia Gina. Vamos passar assim, ó, um pouquinho de tempo juntos, meditando. Olha aqui, nesse livro maravilhoso. Esse livro que é a Bíblia, a Palavra de Deus. E nesse versículo que eu estou segurando aqui, diz assim: em tudo dai graças. Ele é uma pequena parte de que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças? Sim, em tudo devemos ter os nossos corações agradecidos. Até mesmo nas coisas ruins? Sim, porque se está falando em tudo dai graças, até mesmo nas coisas que nós julgamos ruins, nas coisas que nós não pedimos, nas coisas que nós não gostamos. Mas Deus, o nosso Pai do céu, Ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes Ele permite situações desagradáveis, tristes, que nos magoam, para que possamos ser pessoas diferentes, pessoas melhores, e para que aprendamos a dar graças a Ele por todas as coisas. Você sabia que murmuração é pecado? Quando você murmura, você está reclamando, e reclamando com Deus, para Deus. É isso mesmo. E eu quero trazer para vocês a história de um garotinho que aprendeu na prática esse versículo. Esse garotinho aqui, ele é o Felipe. Aí o Felipe, ele amava aqueles biscoitos redondinhos, bem grandes. Só de falar da água na boca. E a mamãe do Felipe resolveu fazer uma surpresa para ele. Assim são as mamães, né? Era sábado, Felipe não tinha aula, estava muito tranquilo, então a mamãe foi até a padaria e falou assim: ai, vou fazer uma surpresa para o Felipe, vou levar aqueles biscoitos deliciosos. E quando o Felipe acordou, lá na mesa tinha aqueles biscoitos deliciosos, junto com suco, com mamão, com café, com leite, com chocolate. E ele falou assim: mas que café delicioso você preparou, mamãe. E a mamãe perguntou: você gostou, Felipe? Sim, mamãe. Muito obrigado, mamãe, por esse café maravilhoso que você preparou e por esses biscoitos gostosos. A mamãe falou assim: não, Felipe, quanto aos biscoitos, você não deve agradecer a mim. Você deve agradecer ao padeiro, porque foi ele que fez esse biscoito maravilhoso. Então Felipe tomou o seu café, falou assim: mamãe, eu vou dar um pulinho lá na padaria e vou pedir para o seu Joaquim me deixar conversar com o padeiro. E ele chegou para o padeiro e falou: muito obrigado. Obrigado por quê, Felipe? Porque ele já conhecia o Felipe. Obrigado por aquele biscoitão delicioso que o senhor fez para mim. Ah, Felipe, eu agradeço a sua generosidade, a sua educação, mas na verdade você precisa agradecer ao fazendeiro. Ao fazendeiro, mas por quê? Porque foi ele que plantou o trigo, que colheu o trigo e que fez a farinha para eu poder fazer esses deliciosos biscoitos que você e as crianças tanto amam. Ai, muito obrigada, senhor fazendeiro. Então, eu vou lá agradecer o trigo, tá? Olha só como é coisa de criança, né? Ele chegou perto lá do trigo, lá na fazenda, e foi: muito obrigado, senhor trigo. É claro que o trigo não falou nada e nem conversou. Mas acho que na imaginação dele ele pensou assim: o trigo tá falando por quê, né? E aí ele ouviu como se o trigo pudesse falar, falando assim: não, você não tem que agradecer a mim, menininho. Eu nem sei por que você está me agradecendo. Olha, eu tô te agradecendo pelo delicioso farinha que saiu daqui do trigo. E aí eu fui lá pra padaria e que fez um biscoitão gostoso que minha mãe comprou. Ixi, já cansei de ouvir essa história. Mas fica feliz, fica tranquilo, porque eu não tenho muito a ver com isso não. Como assim não? É a chuva. A chuva! E aí o Felipe olhou pro céu, ele até viu umas gotinhas de água caindo.
A chuva! Oi, chuva! Muito obrigado! E a chuva deve ter, as nuvens devem ter feito assim. Quê? Obrigada por quê? É minha obrigação fazer chover. Não, você não tá entendendo, chuva! Você caiu sobre a plantação de trigo, que molhou, que fez o trigo ficar bonito, grandão, que aí o agricultor colheu, que fez a farinha, que levou na padaria, e que o seu padeiro fez um biscoitão gostoso, e que a minha mamãe comprou e que eu comi. Ai, meu Deus do céu, do que esse menino tá falando? Já cansei só de ouvir a história dele. Ah, tá bom, ó, mas tem que agradecer o sol, tá? O sol! É o sol. Por quê? Porque se chover muito, a terra vai ficar muito molhada e vai mofar toda a plantação, não vai dar certo. Ai, obrigado, sol, obrigado. E o sol todo feliz, não sei do que você está agradecendo, mas tá bom, de nada, por nada. Ah, senhor sol, é porque você brilhou e deixou a plantação não muito encharcada com muita água, e assim pode ter o trigo que pode beber. Tá bom. Ah, mas você não tá entendendo nada, menininho. Fala aí, menininho, qual o seu nome? Eu sou o Felipe. E você? Ah, você já sabe quem eu sou o sol, né? Mas você tem que se esqueceu de uma coisa muito importante, Felipe. Você tem que agradecer a Deus. Agradecer a Deus, Felipe. Agradecer a Deus, porque foi Ele que criou o sol, a chuva, o trigo, o homem, a farinha, deu disposição. Enfim, Deus criou todas as coisas. E naquela manhã, conversando com tantas pessoas, Felipe entendeu que ele deve ter um coração grato a Deus. Ele compreendeu que a nossa alegria, a nossa tristeza, que as nossas necessidades, que tudo que precisamos vem de Deus. E ele aprendeu esse versículo, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer como o Felipe? Vamos dar graças a Deus pelo sol da manhã, pela chuva que cai, pelo dia, pela noite, pela família, por tudo que nós temos, por tudo que não temos, por tudo que somos e por tudo que não somos. Vamos fazer isso? Os meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos em oração. Ó querido Deus, muito obrigada porque neste dia aprendemos que em tudo devemos dar graças. Então, neste dia, queremos te dar graças pela chuva que cai, queremos te dar graças pelo sol, queremos te dar graça pela chuva, queremos te dar graça pela nossa família, queremos te dar graça pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pela nossa cama, pela nossa igreja, pelo nosso pastor, enfim, queremos em tudo te dar graças, porque aprendemos que esta é a vontade, a tua vontade em Cristo Jesus para conosco. E é no nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Já adoramos ao Senhor com a nossa oração e agora vamos dar graças a Deus em tudo, adorando ao Senhor com nossa música, com nosso louvor, saindo do lugar. Bora lá! Agora, hein, ó. Assim, ó. De novo. Outra vez. Agora sim, ó. Quero bem alto. Meu Deus, mais alto. Quero ouvir daqui.
sonhei. Me ama e me conhece. Desde sempre foi assim. Como é bom saber. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Assim, ó. Meu Deus é um Deus grandão. De novo. Meu Deus é um Deus grandão. Outra vez. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Segurou. Meu Deus é um Deus grandão. De novo. Meu Deus é um Deus grandão. Outra vez. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas Bem mãos. em tuas Ele é mãos. maior que o Mais alto que uma arranha-céu. Fundo como submarino. maior. Que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama Me ama e me conhece. Desde sempre foi Como é bom assim. saber que ele tem um plano É para bom mim. saber que Ele tem um plano para mim. Assim, ó. Legal. Tá bom demais. Tá bonito, hein? Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Muito grande. Meu Deus é um Deus grandão. 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 Deus, 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 Deus grandão. Deus, 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 Deus grandão. Consegue? Deus, 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 Deus grandão. Deus, 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 Deus grandão. De novo. Deus, 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 Deus grandão. Consegue? Ó. Deus, 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 Deus grandão. 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 Deus, 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 Deus gr
Deus grandão. Deus grandão. Toca muito! Gostei! Deus grandão. Deus grandão. Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Ai, que delícia saber que eu tenho um grande Deus, que Ele é maior do que um arranha-céu, que Ele fica mais embaixo do que um submarino, que Ele vai para a direita, que Ele vai para a esquerda, que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que nos dê um corpo, que eu posso me movimentar e dizer que é muito, muito bom me movimentar com esse corpo que esse Deus grandão me deu. Muito obrigado, Jesus, pelo meu corpo. Assim, ó. Movimentar é bom. Vai em todo lugar. Movimentar é muito bom. Por isso agora eu vou me movimentar. Quebrando em ferrugem. Movimentar é bom. Movimentar é muito bom. Por isso agora eu vou me movimentar.
com a cabeça. Movimentar é bom, 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 bom. Movimentar é muito bom, bom, bom. Por isso agora eu vou me movimentar, pra não enferrujar. Com o corpo. Movimentar é bom, 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 bom. Movimentar é muito bom, bom, bom. Por isso agora eu vou me movimentar, pra não enferrujar. Tudo junto. E agora? Movimentar é bom, bom, bom. Movimentar é muito bom, por isso agora eu vou me movimentar, pra não enferrujar. Na frente. Lado. Movimentar é bom, 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 bom. Movimentar é muito bom, bom, bom. Por isso agora eu vou me movimentar, pra não enferrujar. Com as mãos. Movimentar é bom, 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 bom. Movimentar é muito bom, bom, bom. Por isso agora eu vou me movimentar, pra não enferrujar. Com os pés. Movimentar é bom, 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 bom. Movimentar é muito bom, bom, bom. Por isso agora eu vou me movimentar, pra não enferrujar. Com a cabeça. Movimentar é bom, bom, bom. Movimentar é muito bom, bom. Por isso agora eu vou me movimentar, pra não enferrujar. Com o corpo. Bola, hein? Movimentar é bom, 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 bom. Movimentar é muito bom, bom. Por isso agora eu vou me movimentar, pra não enferrujar. Tudo junto. Movimentar é bom, 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 bom. Movimentar é muito bom, bom. Por isso agora eu vou me movimentar, pra não enferrujar. Pra não enferrujar. Pra não enferrujar. Ai, ai, ai. Em tudo dai graças. Deus nos deu um corpo que dá para se movimentar e para não enferrujar. Por isso, a cada momento das nossas vidas, eu devo ter um coração agradecido. A cada momento! Vamos lá dizer isso para o Senhor Jesus. Em todo momento temos que louvar ao Senhor. Amém! Vamos lá! A cada momento, cantando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar.
agora chegou aquele momento muito especial, que é o momento de aprender sobre a palavra de Deus. Então, ó, uma história vai começar, uma história vai começar, então chama todo mundo, criança, adulto, irmão, papai, amigos e quem quiser chegar. Então chama toda a gente, igual ou diferente, avisa pros amigos que a história vai começar. Uma história vai começar. Uma história vai começar, então chama todo mundo, criança, adulto, papai, mamãe, amigos, irmão, vovô e vovó. Então chama toda a gente, igual ou diferente, avisa pros vizinhos que a história já começou. Então, nós estamos aprendendo sobre Jacó. Esaú, Jacó, Sarai, Sara que trocou de nome, Abraão, Abrão, Isaac. E a nossa história de hoje vai ser Labão, Jacó, Raquel e Lia. Preste muita atenção nessa história de hoje, que é muito legal. Na aula passada, nós aprendemos sobre Jacó. Jacó, ele enganou seu irmão, ele precisou fugir, ele foi lá para a terra do seu tio Labão. E ele ia ficar lá, não sabemos por quanto período, por quanto tempo. E como a viagem era longa, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada, era a pé mesmo, ele arrumou um cantinho ali, armou a sua barraca, a sua tenda e foi dormir. Enquanto ele estava dormindo, ele viu uma escada gigante que ia do chão até o céu. É claro que era sonho mesmo, né? E nessa escada ele via muitos anjos que subiam e que desciam. E ele percebeu então que era Deus que estava falando com ele. E ele fez um pacto, uma promessa com Deus. Quando ele acordou, ele fez isso. E agora ele está a caminho do seu tio Labão. Vai andar mais ou menos por cerca de 15 dias a pé até chegar lá. E quando ele chegar lá, ele vai encontrar uma moça linda por quem ele vai se apaixonar. E ele vai ter que trabalhar por essa moça. Deixa que vocês assistem a história, não vou contar tudo aqui não. Mas vamos aqui ao nosso versículo. O nosso versículo que nós estamos memorizando está lá em Efésios 4:32, que diz: antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo Jesus. Olha, esse versículo aqui resume tudo que nós devemos ser. Devemos ser bons, devemos ser misericordiosos, devemos ter paciência, não devemos causar discórdia, devemos amar uns aos outros, porque Cristo nos amou, porque Deus nos amou, e desta maneira eu tenho que amar todas as pessoas, independente do que elas fazem para nós ou do que elas são, tá certo? Então, estão preparados para mais uma emocionante história? Então, ó, vamos continuar então com a nossa emocionante história Esaú e Jacó? No domingo passado, nós demos uma pausa para fazer uma homenagem para as nossas mamães, não é? E hoje nós vamos continuar então. A nossa história de hoje tem como título Jacó, Labão, Lia e Raquel. Você vai encontrar lá no livro de Gênesis, no capítulo 29, do 1 ao 30. Mas hoje vamos dar uma recordadinha na história da semana passada. Então, muito bem. Nós vimos que Jacó teve que fugir porque enganou seu irmão Esaú.
na fuga, Jacó teve um sonho muito bonito. E no sonho ele via o que mesmo? Que uma escada muito grande que pegava, olha só, da terra até o céu. E muitos anjos subiam e desciam dessa escada. E ele ouviu o Senhor falando: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Quando ele acordou, então ele fez uma promessa para o Senhor. E ele disse: se o Senhor for comigo, se o Senhor me proteger nesta viagem, se o Senhor dá comida para comer e roupa para vestir, e se eu voltar em casa voltar para a casa de meu pai, se ele fizer tudo isso, se o Senhor fizer tudo isso, então o Senhor é o meu Deus. Ele se despertou, comeu, se levantou e agora estava pronto para percorrer um longo caminho até chegar na casa do seu tio Labão. Jacó continuou viajando para o leste, para Harã, que foi uma cidade principal no norte da Mesopotâmia, onde seu avô Abraão tinha vivido. Foi uma viagem muito longa, que levou provavelmente cerca de 2 semanas para ser concluída. Quer dizer, mais ou menos 15 dias, já que eram mais de 550 quilômetros de Berseba para Harã. Assim como sua mãe foi escolhida para ser esposa de Isaque, ele também esperava escolher uma jovem da família de seu avô para se tornar sua esposa. No início de uma tarde, ele chegou ao poço nos campos fora da cidade de Harã. Ele deve ter se perguntado se esse era o mesmo poço ao qual o servo de seu avô tinha chegado há muitos anos antes e onde conheceu sua mãe Rebeca. 3 rebanhos de ovelhas estavam deitados nos campos ao lado do poço, à espera de seus pastores para dar-lhes água. Havia uma grande pedra cobrindo o poço, e os pastores tiveram que esperar até que todos eles estivessem lá, antes que eles pudessem mover a pedra, pois era muito pesada. Então Jacó veio aos pastores e disse: meus amigos, de onde vocês são? De Harã, responderam eles. Então vocês devem conhecer o meu tio Labão. Ele é de Harã, disse Jacó. Sim, o conhecemos, os pastores responderam. Ele está bem? Perguntou Jacó. Sim, ele está muito bem, os pastores disseram. E olhe, aqui vem sua filha Raquel com seu rebanho de ovelhas. Jacó disse: vamos reverter a pedra para que possamos dar de beber às ovelhas. Não podemos, os pastores responderam. Temos que esperar até que todos os pastores estejam aqui. Naquele momento, Raquel chegou com as ovelhas do seu pai. Quando Jacó viu Raquel, deve ter sido amor à primeira vista. Ele caminhou até aquela pedra enorme em cima do poço e a rolou sozinho. Aqui, agora você pode dar água às ovelhas de seu pai, ele disse a Raquel. Então ele a beijou, como era costume naqueles tempos, e ele disse a ela: eu sou seu parente, sua tia Rebeca é minha mãe. Raquel correu para a casa do seu pai para contar tudo o que tinha acontecido. Quando o pai soube da notícia, correu ao encontro de Jacó. Ele abraçou e beijou seu sobrinho e o levou para sua casa. Quando Jacó contou a sua história, Labão disse: você é realmente minha própria carne e sangue. E assim Jacó ficou com a família de seu tio por um mês inteiro. Então Labão disse a Jacó: você não deveria ter que trabalhar para mim por nada, só porque você é meu parente.
Como posso te pagar? Em Gênesis 29, nos versos 16, 17 e 18, lemos o seguinte: Labão tinha 2 filhas. Raquel era a menor, ou seja, a mais nova, e Lia era a mais velha. Lia tinha olhos lindos, mas Jacó estava apaixonada por Raquel. E assim Jacó disse: eu vou trabalhar por você durante 7 anos, se você me deixar casar com sua filha Raquel. Ele disse isso para o seu tio Labão. Então Labão disse: eu preferiria dá-la a você do que para qualquer outra pessoa. E assim Jacó trabalhou para o seu tio durante 7 anos. Jacó, ele trabalhou para ter Raquel como esposa. Mas será que isso realmente vai acontecer? Vamos lembrar que esta é uma história de muitos enganos. Já começou o engano entre os irmãos e agora ele teve que fugir, não é? Jacó precisou fugir, encontrou a sua amada. Mas será que vai ficar assim? A gente sempre ouve dizer, né, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Será que isso é uma verdade? Será que vai acontecer isso com Jacó? Bom, vamos continuar, né? Para Jacó, 7 anos não seria muita coisa, não. Pareciam passar rapidamente. 7 anos para mim é muito tempo, hein? Para você também? Mas Jacó não estava preocupado com isso, sabe por quê? Ele estava muito feliz, porque ele estava perto da mulher que amava e estava trabalhando para, no final, ficar com Raquel. E sei não, hein? Vamos continuar para a gente ver o que acontece? Vamos descobrir agora se realmente Jacó casou com Raquel. Então nós vamos ler aqui em Gênesis 29, nos versos 21, 22 e 23, tá? Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu uma grande festa. E naquela noite, sob um céu de estrelas brilhantes, Raquel veio à tenda de Jacó. Ela estava envolta da cabeça aos pés em camadas de véus, porque era o costume da época. Jacó tomou-a pela mão e levou-a para dentro da sua tenda. E naquela noite, perante os olhos de Deus, Raquel tornou-se esposa de Jacó, e ele se tornou seu marido. Gênesis 29, 25 diz: ao amanhecer, viu que era Lia. Jacó acordou com uma grande surpresa. Não foi Raquel com a qual ele havia se casado. Foi a sua irmã, a Lia. Com todos esses véus e com a escuridão da noite, seu tio Labão o havia enganado. Ai, 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 ai. Jacó pulou da cama e correu direto para a tenda do seu tio Labão. Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Isso nós vamos lá continuar em Gênesis 29, nos versos 25 até o 28, tá bom? Então vamos lá. Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão. Não é assim na nossa terra. Dar-se-á a mais nova antes da primogênita? Não. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Contudo, concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Uau, hein? Você viu? Ele enganou e acabou sendo enganado. Enganar é um pecado. E o que é pecado? Tudo aquilo que nos separa de Deus. E o pecado tem as suas consequências. E agora nós vemos que Jacó também está sofrendo a consequência por ter pecado. Então Jacó concordou
E finalmente Jacó e Raquel se casaram. Jacó teria tido prazer em trabalhar por 100 anos, porque ele amava Raquel muito, 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 muito. Porém, nós vemos que ele pagou um preço muito alto, não é? Por causa do seu pecado. Você conhece alguém que seria capaz de te amar tanto assim? Eu conheço. Jesus, o Filho perfeito de Deus, foi e é capaz de te amar tanto assim, independente do seu pecado. E a prova disso foi que ele morreu lá na cruz por você. Nunca se esqueça disso. E na próxima semana, finalmente veremos então se Jacó consegue chegar na sua terra natal, ou seja, onde ele nasceu. Será que ele vai conseguir? Tem mais uma semana, hein? Vai, até a próxima! Que história emocionante, hein? Vocês viram? Olha só, Jacó tinha enganado seu irmão Esaú e agora ele foi enganado pelo seu tio Labão, porque ele trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. Quando eles foram para a tenda e acordaram no dia seguinte, ele percebeu que foi enganado, que na verdade ele tinha se casado com Lia. E aí o seu tio Labão falou: tá bom, você quer Raquel? Trabalha mais 7 anos para ela, para conquistar. E ele falou: ah, trabalho sim, se for preciso trabalho mais 100 anos. Mas nós aprendemos com essa história que nós precisamos estar atentos sempre o que Deus tem para nos ensinar. Será que se ele não tivesse enganado seu irmão, tudo isso teria acontecido com isso? Nós não sabemos, mas a lição que fica para nós: não tenta enganar ninguém, não tenta ser melhor do que ninguém, porque tudo isso nós chamamos que é pecado. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, queremos te agradecer por essa lição tão maravilhosa que aprendemos nesse dia. Nos ensina, Papai do Céu, a termos um coração grato, nos ensina a ouvir sempre a sua voz e ser obediente a Ti. Abençoa a nossa semana, a nossa família, a nossa casa e as nossas vidas. No nome de Jesus. Será que Jesus está na sua casa e você não sabe? Vamos lá! Eu queria te contar as minhas histórias, mas você não quis ouvir. Eu queria te abraçar, ficar bem juntinho, mas você não quis ficar perto de mim. Sou Jesus, teu amigo, quero estar sempre contigo, ter a sua atenção e ouvir a tua voz e matar essa saudade que eu tenho Então, de ti. esta semana, tenta matar a saudade de Jesus. Não fica só preso na televisão, no tablet, não. Jesus é seu amigo, quer estar sempre com você. Atenção e ouvir a tua voz e matar essa saudade que eu tenho de ti. Super beijo, ó. Uma beijoca grandona. Até a próxima semana. Será que ele vai conseguir voltar para a sua casa? Vamos descobrir. Tchau.